Fala fera, vamos aí a mais uma aula de filosofia, dando continuidade a esse pensador gigante que foi Aristóteles, com inúmeros conceitos, todos muito importantes, a maioria vem sendo recorrente aí, então sua metafísica, sua ética, sua política, sua teoria do conhecimento, são conceitos muito profundos, muito amplos, muito vastos, e com paciência, com calma, a gente vai aí lapidando, dando sequência aí a essa filosofia aristotélica, né? Não lapidando a filosofia, mas o nosso conhecimento, nosso acesso a essa filosofia densa, grande, mas muito legal, gente, muito interessante. Na aula passada a gente viu que ele divide as formas de conhecimento, as ciências, em três, certo? A de praxis, que tem como consequência uma elevação moral, e aí ele vai colocar nesse campo a ética, a política. A poética, a poiesis, que é uma de produção, você tem como finalidade a fabricação de algo, a produção de algo para alguma coisa. Mas tem conhecimento que você não quer uma elevação moral, nem quer produzir nada. Ele é um conhecimento sublime, superior. Você conhece porque você quer conhecer, pelo próprio ato do conhecimento. É um conhecimento mais elevado. E aí ele vai colocar a matemática, a física, mas no topo disso aí vai estar a metafísica, certo? Tendo a metafísica no topo, ela vai ser a forma essencial do conhecimento, aquilo que ele vai chamar de filosofia. Primeiro, a gente lembra que ele não designou esse nome metafísica. Esse nome metafísica foi cunhado provavelmente por Andrônico de Rhodes no século I a.C., mais ou menos, quando ele vai fazer meio que uma edição, uma organização das obras de Aristóteles, certo? E aí ele vai fazer uma sequência, vai dizer, ó, isso aqui é de biologia, isso aqui é de astronomia, isso aqui é de física, mas isso aqui não se encaixa em canto nenhum. São elementos que estão para além da física. Metafísica. Para além da física. O que ele chamava de filosofia primeira. Então, dentro dessas ciências aí, dentre as física, ética, lógica que ele vai estudar, vamos começar pela metafísica, ou seja, filosofia primeira. Como a gente já falou no último vídeo, a filosofia primeira ela tinha 4 objetivos: analisar a causa e os princípios, o ser enquanto ser, a substância e a causa primeira de todas as coisas, que alguns vão chamar de uma certa teologia. Esses 4 elementos eles estão interligados, mas eles têm algumas características próprias, certo? E aí nós começamos na aula passada a investigar a causa e os princípios. E a gente viu que dentro desse primeiro elemento que ele destaca, a gente vai destacar essa teoria das 4 causas. Tudo tem 4 causas, certo? Deixa eu ver aqui um objeto. Esse aqui, ó. Tenho aqui comigo um vaso aqui de barro. Qual é a causa material? O barro. Mas se fosse só um amontoado de barro aqui, isso aqui não teria forma de nada. Então, qual é a outra causa? A causa formal, aquilo que dá forma, certo? Aquilo que dá forma ao barro. A gente vê a forma fora da matéria? Não. Mas ela é princípio de individuação, inclusive. Por quê? Porque o mesmo barro, ele poderia ter forma de qualquer outra coisa, mas ele tem uma forma desse jarro, que na verdade eu acabei de descobrir que não é bem um jarro, se chama moringa. Veja, tem um furo aqui, é um instrumento musical. Se é um instrumento musical, eu acabei de descobrir, sério, né? É que eu não estou em casa, né? E aí eu peguei aqui emprestado e acabei de ver que é uma moringa. Ela tem uma causa final, uma finalidade. Qual é a finalidade?
servir a música, servir como um instrumento musical. É a finalidade. E qual é a causa eficiente? Aquilo quem fez, né? O artesão, o cara que fez essa moringa. Então, tem 4 causas. Ao estudar a filosofia primeira a gente viu que ela tem causas e princípios. Esses são 4, certo? Agora a gente vai ver o ser enquanto ser. O que é isso? Presta bem atenção. Ele vai lançar a chamada tábua das categorias. Estudar o ser enquanto ser é estudar aquilo que as coisas são de fato, o ser em geral, a estrutura da realidade. Nós geralmente estudamos, ó, isso aqui é um celular, isso aqui é uma moringa, entre tantas outras coisas. E aí a gente vai estudando as partes das coisas, né? Então você vai estudar o corpo humano, por exemplo. Você pode estudar a partir da biologia, você pode estudar a partir da psicologia, da antropologia, da física, da química. Então cada ciência ela vai estudar uma parte diferente. Mas qual é a substância daquele ente? O que ele é de fato? Qual é a sua essência? Então, estudar o ser das coisas, o que é o ente enquanto ente, é estudar a essência, a substância. A gente pode relacionar ser à substância. A substância, ou seja, aquilo que a coisa é. Tudo que eu digo da substância. Eu me refiro à substância. Eu me refiro ao ser. O ser se diz de várias formas. Há uma homonímia relativa a um. Eu me direciono de vários modos ao ser. Certo? E um dos modos de se relacionar ao ser é enquanto categoria. Categoria significa que todas as nossas ações ela é sempre voltada para a substância, para o ser. Quando eu digo, vamos pegar o objeto aqui novamente. Essa moringa, ela tem uma boa sonoridade e estrutura, é uma qualidade. Eu estou dizendo de uma qualidade, mas uma qualidade do objeto, da moringa em si. Aqui tem quantas? Tem uma quantidade. Então, eu estou falando de quantidade, mas relacionado ao que? A substância. Então, essa substância está em primeiro, sempre. Tudo que eu digo da substância. Relacionada a outras moringas que eu já conheci, essa daqui é muito leve. Então, eu estou fazendo uma relação, mas uma relação referindo-se à substância. Né? Eu estou promovendo uma ação agora. Estou tocando a substância. Uma paixão é algo que me atinge. Então, se alguém pegasse isso e jogasse em mim agora, estaria me atingindo, estaria sofrendo uma ação, uma paixão. Isso também se diz da substância. Ela está onde? Está no meu colo aqui, na minha mão. Lugar. Estou falando de lugar, mas eu estou falando relacionado a um objeto. E esse objeto tem uma substância. Tempo. Que horas é agora? Aqui eu estou gravando essa aula às 23 horas e 45 minutos da sexta da noite. Tá já acabando a sexta, eu estou sextando aqui, gravando essa aula para vocês. Então, tempo, lugar, ter, jazer, eu tenho isso aqui. Tudo que eu digo, tudo que eu me refiro à substância. A substância é aquilo que é essencial. O resto das coisas é um acidente. Acidente é o quê? Poderia ser diferente. A substância é aquilo que a coisa é. O acidente é aquilo que ele contém na substância, mas ele não é essencial ali. Por exemplo,
Foi pintado aqui, ó, de vermelho e preto, cor do esporte, massa, né? Poderia ter sido pintado de outra cor. Então é acidental. Ela aqui, ela está nesse lugar, aqui agora. Poderia estar em outro, né? Nesse instante não estava aqui. Então, todos esses critérios que não são substâncias, se eu falo da cor de uma parede, por exemplo, a cor ela só existe porque ela existe na parede. Não existe uma cor fora de uma superfície, por exemplo. Mas a cor da parede, a cor da superfície é acidente, é acidental. Quando eu vou investigar o ser, eu tenho que investigar aquilo que não é acidental, mas sim aquilo que é essencial. O ser, a substância da coisa, certo? Tudo, quando eu me refiro à substância. Quando a gente for estudar a lógica de Aristóteles, a gente vai ver um pouco isso, que ele vai relacionar esse conceito também à linguagem e a questão do sujeito e predicado. Né? Numa frase onde eu tenho o sujeito, ele é o central. O que é o predicado? É tudo aquilo que eu digo do sujeito. Ele é derivado, é predicado do sujeito. Certo? A substância é como se fosse esse sujeito e as demais categorias são como relacionadas a esse sujeito. Certo, pessoal? Então, o ser se diz de várias formas. Há várias formas de se relacionar ao ser. Mas tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu ajo é em relação a esse ser, em relação à substância. Então, estudar o ser enquanto ser, o que é o ente, o que é o ser, o que é essa substância, é ver aquilo que a coisa de fato é ver a sua essência. E todas as outras coisas que acontecem, todas as outras coisas que ela tem, é por acidente, se relaciona à essência, o jeito, a cor, a forma, a quantidade, tudo isso se diz do ser, certo? Tudo isso se relaciona com a substância. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, não hesite em perguntar, em questionar, pergunte quantas vezes for necessário, beleza? Valeu, galera. Até os próximos vídeos.